Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que as coisas estejam caminhando bem aí com vocês, na rotina de cada um. Tamo junto aí, Gigi, na área. Vamos trabalhar aí, dando continuidade à nossa conversa sobre filosofia, né? Nessa sequência de aulas que a gente está compreendendo o ser humano na sua essência, na sua existência. A gente tem falado de alguns filósofos que têm nos ajudado a entender até alguns conceitos interessantes da nossa existência, questões como autonomia, questões sobre existencialismo, questões sobre o indivíduo e como ele se portar na sociedade, certo? Hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto que está muito aí, toda hora a gente está ouvindo falar, em algum momento vocês vão ter que escrever sobre isso, e é legal que a gente crie um repertório. Uma hora vocês precisam escrever, vocês podem voltar nessas aulas, vocês vão ter ali um repertório sobre isso. O tema da aula é individualismo e coletivismo, né? Embora sejamos indivíduos e embora cada um tenha sua individualidade, essas individualidades elas compõem um todo, elas compõem um meio. Eu não posso entender, por exemplo, que eu sou um ser isolado dentro de uma realidade concreta. Não, eu sou um ser coletivo. Eu sou indivíduo, eu sou individual porque eu tenho a minha individualidade. Ninguém tem a mesma personalidade que a minha. E por mais que meu irmão se pareça comigo, por mais que eu seja parecido com o meu pai, nós temos individualidades. E essas individualidades, elas compõem o todo, elas compõem o meio, né? O que acontece é que nós vivemos numa sociedade chamada de pós-moderna, onde as pessoas elas acabam se esquecendo que o indivíduo compõe o coletivo. Na maioria das vezes, o que nós pensamos? Nós pensamos em resolver as nossas próprias angústias, nossas próprias frustrações, e a gente se esquece do meio, e a gente se esquece do todo. Tá? Isso é um pouco fruto de um período histórico que a gente viveu ali no final do século XVIII, que é a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o pensamento iluminista, que despertou o homem para uma razão e fez com que a gente se voltasse muito mais para nós. Além disso, a gente tem aí uma estrutura capitalista, vocês aprendem muito isso em geografia, que acaba despertando no homem sentimentos como ganância, como ambição, e esses sentimentos todos acabam tornando o homem cada vez mais individualistas. Cuidado. O grande problema da sociedade não é o indivíduo ou o individual. O grande problema da sociedade é quando esse indivíduo entende que ele não faz parte de um coletivo. Tá? Isso leva a um individualismo. Tá? Eu não quero que todos vocês se pareçam comigo. Eu não quero que o outro pense como eu. Mas eu quero que o outro respeite a minha maneira de pensar e eu respeite o outro. E aí juntos a gente possa compor um coletivo. Tá? E aí eu vou apresentar para vocês, vou falar com vocês de 4 pensadores, né? Que 2 deles vão nos ajudar a entender o porquê que a gente chegou a esse individualismo, tá? E 2 vão nos propor uma solução para essa sociedade. E aí no final disso tudo você constrói a sua ideia, tá? Vou projetar aqui a aula para a gente começar a discutir esses caras, beleza? Eu estou sumindo de vez em quando, mas vamos lá, apareci. Bom, você pode colocar como título da aula o individualismo, tá? É o assunto central da nossa conversa hoje. E eu vou projetar aqui para modo de a gente poder prosear, tá? Deixa eu me achar aqui. Achei eu. Achei eu. Achei. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero colocar aqui para vocês uma expressão que, a princípio, vocês vão ficar um pouco assustados, mas vocês vão entender bem. Vocês ficariam assustados se eu dissesse... Peraí que não está indo... Vai. Aí foi. Vocês se assustariam um pouco se eu dissesse que nós somos todos idiotas. Eu sou um idiota. Me perdoe a palavra, mas muitas vezes você que está me assistindo se comporta como um idiota. E aí você pensa assim, nossa, Dimas, você está ofendendo a gente? Não. O que é ser idiota? Você sabe, a palavra idiota, ela tem a origem na palavra grega, idio. Idio é aquele que olha para si. Dizer que somos todos idiotas
É dizer que em determinado momento de nossa vida, nós decidimos olhar para nós mesmos e esquecer do meio, esquecer do coletivo. Tem uma pensadora que eu gosto muito dela, acho ela muito interessante, do século XX, uma mulher chamada Hannah Arendt, que ela fala que houve um momento em que a gente deixou de conviver num espaço entre, que é um espaço coletivo, e passou a viver no nosso próprio espaço individual. A existência humana, ela vai dizer, ela deveria ser conjugada no plural, mas nós acabamos conjugando a existência no singular, no eu. Dizer que somos idiotas, em algum momento, é dizer que nós conjugamos a nossa vida no singular. Olhamos para o nosso próprio umbigo. A ideia de ser idiota significa, para o grego, aquele que não se importa com a polis. Polis é cidade. Mas vamos ampliar um pouco esse conceito. Ao invés de nós chamarmos de polis, vamos chamar de meio. No sentido grego, o idiota é aquele que não se importa com o todo e só se importa com o meio. A partir do meio, a partir de si próprio, ele tenta organizar o mundo. Veja como que nós somos idiotas na maior parte de nossa vida. Quando muitas vezes a gente considera a nossa opinião e desconsidera dos outros. Quando a gente agride alguém simplesmente pelo fato dela pensar diferente de nós. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos elencar o que é ser idiota nos dias de hoje. Gente, vocês podem usar muito essa argumentação nas redações de vocês. E dizer que ser idiota, eu vou colocar aqui 6 exemplos de ser idiota, mas você pode colocar muito mais. Por exemplo, nos dias de hoje, ser idiota significa... Não tá entrando. Aí. Ser idiota significa colocar-se no centro de tudo. Ou seja, considerar que é o mundo que tem que se adaptar a mim. O que eu penso é isso e pronto, acabou, ninguém tem nada a ver com isso. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Também podemos considerar que ser idiota nos dias de hoje é entender que os relacionamentos eles são sempre em prol dos meus próprios interesses. Então, quando eu estabeleço algum vínculo de relacionamento com alguém, eu me comporto como um idiota quando eu entendo que essa amizade, esse namoro, esse relacionamento deve ser só para o meu benefício. E aí eu acabo desconsiderando o gosto do outro, eu acabo desconsiderando o sentimento do outro, eu acabo desconsiderando o prazer do outro em prol do meu próprio interesse. Podemos considerar também que ser idiota significa não valorizar a existência do outro em nossa vida. Muitas vezes a gente considera que nós somos o centro do universo. É achar que são os outros que dependem de nós, são os outros que precisam de nós. E quando eu me comporto dessa forma, eu acabo olhando para o meu próprio umbigo. Então, se eu volto lá nos gregos, eu estou me comportando como idiota. Vejam, peguem o cenário político que o Brasil tem hoje, vive hoje. Se a gente leva em consideração o cenário político que o Brasil vive hoje, eu posso falar tranquilamente que nós somos sim idiotas. Porque nós somos incapazes de sentar numa mesa com pessoas que pensam diferente de nós, no campo político, do campo ideológico, e considerar que esse alguém pode contribuir com a minha formação. Eu sempre sento numa mesa para conversar com alguém partindo do princípio que eu estou certo. E eu tiro a possibilidade de achar que ele pode ter razão. Gente, quantas pessoas têm brigado, famílias estão se rompendo, relações de amizade estão acabando, porque nós somos incapazes de reconhecer que o outro é capaz de completar a minha vida. Em resumo, agir como idiota é negar a coletividade. Ser esse idiota, ou seja, aquele que não se importa com o meio, é negar que, a partir do coletivo, eu preciso me formar. Vejam, quantas vezes no dia a dia você já falou assim, eu não estou nem aí para aquele povo. É o que eu penso e pronto. Quantas vezes você se aproximou de alguém por algum interesse, para seu próprio benefício, e de alguma forma você não levou em consideração o outro? Me desculpa a franqueza, mas nesse momento, assim como eu, porque muitas vezes fiz também, você se comportou como um idiota. Lembrando, idiota aqui não do ponto de vista da língua portuguesa, que se tornou uma ofensa. Idiota aqui no sentido grego da palavra. Galera, a gente vive num coletivo.
A gente tem nossas individualidades, elas estão presentes, mas a gente vive num coletivo. E o grande problema é que quando eu ajo como um idiota, ou seja, quando eu nego a coletividade, eu quebro uma sociedade. Eu deixo de experimentar aquilo que a sociedade me proporciona. E é nessa hora que o individualismo surge. É nessa hora que a sociedade individualista ganha força. Ok? Então, aqui eu quis trazer alguns pontos para vocês que vão até ajudar vocês em algumas redações, se em algum momento vocês tiverem que escrever ou também pensar nas nossas ações. Agora eu quero apresentar esse filósofo aqui, ó, o Guilherme Lipovetsky. Ele é francês, nasceu em 1944, ele está vivo ainda. Tá? Outro dia até ia fazer uma pós-graduação numa universidade no Rio Grande do Sul, onde um dos professores é ele dá uma das disciplinas. Gosto muito da maneira dele enxergar o que ele chama de individualismo moderno. Para o Guilherme Lipovetsky, o século XX provocou no homem, na verdade ele volta um pouco na história, a partir do século XIX, mas principalmente no século XX, o homem ele passou a cada vez mais fechar em si mesmo. Ah, um detalhe, o Lipovetsky ele não defende o individualismo, tá, gente? Se você for citar ele, por exemplo, numa resposta, numa redação, ele não defende. Ele identifica o individualismo e ele vai explicar o porquê que o individualismo existe. Tá? E ele vai falar que o individualismo ele existe por duas grandes crises. A primeira crise que ele vai identificar nessa sociedade atual do século XX, ele chama de crise de representação. Ele vai dizer o seguinte, ó, as pessoas, elas não se sentem representadas pelas instituições que elas pertencem. Para o Lipovetsky, as pessoas do século XX, elas foram perdendo o sentido de comunidade, de pertença. E isso aumentou o consumismo na sociedade. Vamos entender melhor isso? Vamos. Para o Lipovetsky, o que o século XX fez? Uma crise de representação. Como assim? O século XX fez com que as pessoas não se identificassem mais com o meio em que elas vivem. Opa, desculpa, a gente fugiu aqui no negocinho. Voltando aqui, ó. Voltando aqui. Vai lá. Oi, beleza. Ó, para o Lipovetsky, nós não nos sentimos parte mais das instituições que nós vivenciamos. Por exemplo, por que as famílias caminham cada vez mais para esse individualismo? As famílias caminham para o individualismo porque os membros daquele núcleo familiar, eles não se sentem mais representados por aquela instituição. As pessoas se distanciaram. Hoje em dia eu ainda não entendi o que é sentir representado, é não se sentir parte. Então, como eu não me sinto mais, pensa no núcleo familiar, um pai, uma mãe e 3 filhos. O que a pós-modernidade fez com essa família? Distanciou cada vez mais os 5. Daqui a pouco eu vou falar, por exemplo, de rede social. A rede social tem um papel fundamental nesse processo. O que a rede social, ou a mídia, ou a dinâmica da familiar fez? Fez com que cada um se fechasse no seu mundo. E aí, aquelas pessoas que compõem aquela família, elas não se sentem mais parte daquela família. Elas não sentem mais pertença àquela família. Perdeu-se o sentido de comunidade. Vejam, em outros tempos, os vínculos eram muito mais fortes. Os laços, as relações, elas eram mais presentes, elas eram mais intensas. A partir do momento em que a gente vive esse novo momento, chamado de pós-modernidade, esses vínculos eles vão desaparecendo. E aí as pessoas que fazem parte dessas instituições, elas não se sentem mais pertencentes a elas. Eu estou falando família, mas eu poderia falar quaisquer outras realidades. Igreja. Cada vez menos as pessoas sentem comunidade nas igrejas, sentem pertença nas igrejas. Com isso, o que as pessoas elas vão percebendo? Que elas não têm representação nessas instituições. A escola. O que nós percebemos hoje nas escolas? Nos intervalos, cada aluno com o seu celular, cada aluno no seu canto,
cada vez menos se interagindo, e os vínculos de amizade ou de fraternidade, por exemplo, não se fazem. Por quê? Porque se perdeu o sentido de pertença, se perdeu o sentido de comunidade. O Lipovetsky vai chamar isso de crise de representação. Cada vez menos as pessoas se representam, cada vez as pessoas menos se identificam, e porque as pessoas se identificam cada vez menos, elas vão se isolar no seu próprio mundo. E aí eu volto no que eu falei da Hannah Arendt agora há pouco. A convivência que deveria ser no plural se torna singular. Percebam na casa de vocês como que cada vez mais as pessoas se fecham nos seus quartos, cada vez menos as pessoas almoçam juntas, cada vez menos os pais sabem da vida dos filhos. E isso porque as pessoas que fazem parte daquele núcleo não se sentem representadas por aquilo. É só você fazer uma pesquisa rápida. Cada vez menos os jovens da idade de vocês sonham em constituir família. E aqui, família, estou falando de quaisquer núcleo familiar. O que as pessoas pensam? Ah, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, talvez ter um filho, mas casar não. Dividir a vida com alguém não. O que eu quero? Quero viver a minha realidade. Lipovetsky diria, essa pessoa ela perdeu o sentido de comunidade. Porque ela não se sente mais representada por essa ideia de família, por esse ideal de família. E isso tem levado a problemas na sociedade, como, por exemplo, o aumento do consumo. Por quê? Porque como eu não tenho mais representação, vai gerar em mim uma angústia muito forte. Eu me sinto angustiado, eu me sinto desesperado. A solução, consumir. Então, a primeira grande crise que o Guilherme Lipovetsky identifica na sociedade, ele chama de crise de representação, onde os indivíduos são cada vez menos representados por essas instituições. E uma segunda crise que ele identifica, só colocar aqui, uma segunda crise que ele identifica, ele chama de crise de valores. E o que seria essa crise de valores? Fácil, você vai entender rapidinho. Ele vai falar o seguinte: como eu não consigo me realizar no coletivo mais, eu vou tentar me supervalorizar na minha vida pessoal. Eu não consigo mais... Opa, desculpa de novo, saiu aqui. A câmerazinha está sumindo toda hora. Ó, o que o Lipovetsky está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó, eu não consigo mais me realizar no coletivo. Eu não tenho mais admiração dos meus pais, dos meus filhos. Eu não tenho mais vínculo afetivo com os meus amigos. Perdi todas essas coisas, todas elas. Ora, como é que eu vou me realizar então? Eu vou transferir para o espaço público a minha vida pessoal. Gigi, não entendi. Vamos lá. Então, como eu não ouço dos meus pais mais que eu sou inteligente, que eu estou bonito, ou como eu não tenho mais amigos, porque eu estou no individualismo, eu não me relaciono mais com os outros. Como eu não tenho mais amigos, eu vou ficar publicando na minha rede social, no meu Instagram, fotos minhas bonito, ou no caso de uma mulher bonita, para ganhar like. E aí, como eu não tenho mais para quem contar onde eu fui almoçar no domingo, eu vou postar no meu Instagram, no meu Facebook, o prato de comida no restaurante que eu fui almoçar. O que eu fiz? Eu levei para o espaço público a minha vida pessoal. É uma crise de valores. Porque o Lipovetsky aqui está dizendo o seguinte: se o individualismo não existisse, eu não teria necessidade de ficar postando numa rede social aquilo que eu fiz no final de semana. A roupa que eu comprei. O lugar para onde eu viajei. Eu não precisaria. Porque eu teria um meio, um coletivo que iria vivenciar isso comigo. O grande problema, ainda vai dizer Lipovetsky, é que como nós perdemos o coletivo, entramos no individualismo, o que aconteceu conosco? Nós começamos a transferir para o público aquilo que é privado. O individualismo cresce.
o individualismo ele ganha força. O individualismo ele vai potencializar essa necessidade minha de transferir para o coletivo, para a vida pública o que é pessoal. Isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque felicidade vira like. Satisfação vira curtida. O que deveria fazer o homem feliz, que é viver no coletivo, não acontece. Porque o que vai fazer o indivíduo feliz? O comentário na foto. Então, de acordo com o Guilherme Lipovetsky, essas duas grandes crises, elas geraram em nós uma falta de capacidade de viver no coletivo. No próximo vídeo, eu vou falar de um outro filósofo que também discute essa questão da... Deixa eu ver se dá tempo de eu falar. Não, dá tempo de eu falar nesse. Acho que dá. Não, no próximo. No próximo vídeo eu vou falar com vocês de um outro filósofo que vai continuar essa ideia do Lipovetsky. Beleza? Deixa eu vir aqui agora. Stop share. Isso. Stop recording.